Graça e paz, irmão, irmã, você que nos assiste. Graça e paz a todos e todas que nos encontraram na grande rede. Queremos que o Senhor te abençoe. E você é muito bem-vindo no momento que você vai partilhar conosco esse culto que nós fazemos ao Senhor. Abra comigo Salmos 20. Salmos 20. E acompanhe comigo alguns trechos daquilo que o salmista ora. Salmos 20. O salmista diz que o Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro, e desde Sião te sustém. No final desse salmo, o salmista diz assim: que uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Aqueles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Querido, querida, é muito gostoso, muito bom estarmos juntos. Muito bom estarmos juntos. E assim como esse salmo, ele nos dá uma mensagem de esperança, assim também nós queremos dizer que o Senhor é aquele que vem ao teu socorro, vem ao meu socorro. O Senhor é aquele que vem ao nosso socorro e nos dá a esperança. É Ele quem nos dá o socorro. Mas antes de louvarmos ao Senhor, antes de levantarmos as nossas mãos, é preciso que nós entendamos quem nós somos. E por essa razão, a gente precisa confessar pecados. A gente precisa dizer ao Senhor aquilo que de alguma maneira pode ser uma barreira entre eu e Ele, entre você e o Senhor. Não podemos simplesmente chegarmos à sua presença, dizermos que está tudo bem, levantarmos as nossas mãos. Nós precisamos olhar para dentro de nós. E por isso eu quero te convidar a ler também comigo em Salmos, no capítulo 51, Salmos 51. E com o salmista, nós vamos orar assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade, me purifica do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, porque eu pequei contra ti, fiz mal, o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar, e puro no teu julgar. Eu sei que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Lava-me e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. É um momento que eu e você temos para olharmos para dentro de nós, ponderarmos a nossa caminhada e dizermos ao Senhor: Senhor, me perdoa por todas aquelas vezes que de alguma maneira eu entristeci o teu Espírito Santo. Enquanto uma canção é ministrada, eu te convido a refletir sobre isso. Daí
Salmos 32, ele nos traz uma palavra de perdão, porque o salmista, ele diz que bem-aventurado é aquele, é aquela cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem, bem-aventurada a mulher, a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto eu calei os meus pecados, eu envelheci. Então eu confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu, Senhor, perdoaste a iniquidade do meu pecado. Irmão e irmã, todas as vezes que nós reconhecemos o nosso erro, reconhecemos as nossas faltas, todas as vezes que de todo o coração a gente se coloca na mão do Senhor e diz a Ele que nós erramos, Ele nos perdoa. E é fincado nisso que nós podemos levantar as mãos, louvar a Ele e bendizer-lhe o nome. Feche seus olhos e ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer desde já, porque confiados no teu perdão, pelo sacrifício de Cristo naquela cruz, é que nós temos a consciência de que nós somos perdoados. E assim como o Senhor aqui, como nas casas onde a nossa voz está chegando, essa imagem está chegando, aqueles e aquelas que de todo o coração, Senhor, pediram perdão, e cremos que todos serão perdoados se de todo o coração assim pedirem. Assim, Senhor, nós queremos levantar as nossas mãos, adorar ao Senhor e te bendizer. E é em nome de Jesus que nós te louvamos e te agradecemos. Amém e amém. A mesma palavra, meu irmão, minha irmã, ela exulta em adoração ao Senhor, dizendo que Ele é o nosso esconderijo, é Ele quem nos preserva da tribulação e nos cerca de alegres cantos de livramento. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor. Dia
nossas vidas estão entregues a Ti, ó Deus, ao único que é digno de todo louvor, de toda glória, ó Deus. Aceita esse louvor que é feito, Pai, diante de Ti, com humildade, ó Pai, que é feito com todo o nosso coração, ó Deus. Muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor é em nossa vida, Pai. E queremos Te agradecer por esse momento que o Senhor nos deixou, Pai, Te adorar, ó Deus, Te agradecer, ó Pai. Obrigado por essa oportunidade, ó Deus, que o Senhor possa ser exaltado ainda nessa noite. E Deus, abre o nosso coração, abre o nosso ser, Pai, agora no momento da palavra, que possamos nos alimentar, ó Deus, e crescer, ó Pai, em todas as coisas, Pai, em Ti, ó Deus, através da Tua palavra, do Teu ensinamento, ó Deus. Muito obrigado por tudo, entregamos tudo a Ti nessa noite. É que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meu irmão, graça e paz, minha irmã. É com alegria que nós estamos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus, para falar com Ele e para ouvir aquilo que Ele tem para falar conosco. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor no livro de Êxodo, Antigo Testamento, livro de Êxodo, no capítulo 17. Êxodo 17, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 16. Mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra, vamos fazer a leitura. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita a fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é a minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos pela tua palavra e te pedimos, ó Deus, que em nome de Cristo Jesus ela encontre em nossos corações terreno fértil, para que ela possa ser frutificada e que ela possa também ser compartilhada com aqueles que ainda não a conhecem. Que tudo seja para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amados e amadas, nós não imaginávamos as experiências que nós estamos vivenciando nos últimos 3, 4 meses. Nós não imaginávamos que nós estaríamos enfrentando uma pandemia. E quando nós pensamos nisso, pensamos nesse tempo, nesse momento que nós estamos experimentando, nós percebemos que é necessário muitos cuidados físicos, né? Nós temos recebido várias orientações dos órgãos de proteção à saúde, uso de máscaras, uso de álcool gel, distanciamento, várias orientações, várias instruções a respeito do cuidado físico. Nós temos também que perceber nesse tempo que está sendo necessário, principalmente para nós, eu enquanto pastora,
e outros que têm como chamado o cuidar do outro, nós temos percebido também que o cuidado com as emoções tem sido também algo que nós temos que dar uma atenção maior nesse momento. Há muitas pessoas ansiosas, há muitas pessoas com depressão, há muitas pessoas com medo. E há também a necessidade do cuidado espiritual. E pensando nisso, nesse cuidado com o físico, nesse cuidado emocional, nesse cuidado espiritual, que temos de ter conosco mesmo e com o outro, é que eu quero refletir nessa palavra que nós lemos, trazendo para as nossas mentes, trazendo para a nossa vida a necessidade do cuidado consigo. Para que eu possa cuidar do outro, eu preciso cuidar de mim. Eu preciso estar em condição de cuidar do outro. Porque senão seremos apenas dois doentes. Um tentando cuidar do outro, não vai dar certo. Eu gosto muito de exemplificar, eu gosto muito de usar o exemplo de quando nós estamos dentro de um avião. Aqueles que já viajaram de avião vão se lembrar que pouco antes da viagem começar, vem um tripulante e nos dá algumas orientações e diz que se houver alguma despressurização dentro do avião, cairão máscaras de oxigênio. E a orientação que é dada é a seguinte: olha, se tiver alguém do seu lado, uma criança, um idoso, alguém com alguma necessidade especial, primeiro você coloque a máscara em você mesmo, para depois você poder ajudar quem está do seu lado e necessita de ajuda. Então, se nós não cuidarmos de nós mesmos, nós não poderemos ser agente de cuidado na vida do outro. Então, é dentro desse tema de cuidado consigo mesmo que eu quero trazer para você, o que eu quero compartilhar com você, aquilo que o Senhor colocou no meu coração a partir desse texto de Êxodo 17. E nós entendemos então que uma primeira coisa que esse texto nos ensina é que o cuidado consigo requer de nós um acerto com o passado. Para aqueles que não conhecem a história de Esaú e Jacó, está lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25, que narra ali o encontro de Isaac com Rebeca, os pais de Esaú e de Jacó. E é importante que nós tenhamos essas informações, porque esse texto que nós lemos tem a ver com a história de Esaú e de Jacó. Se você for lá até Gênesis e ler, você vai poder compreender melhor esse texto que nós lemos. Eu vou apenas pincelar aqui algumas informações para que você possa se situar de uma maneira melhor. Esaú e Jacó, então, irmãos, tiveram a mesma origem, filhos de Isaac e Rebeca. Mas isso não garantiu que eles teriam a mesma visão acerca da vida. Esaú se preocupava demasiadamente com as coisas materiais, com as coisas físicas. Nós podemos perceber isso lá em Gênesis 25, a partir do versículo 29, quando nós vemos que ele troca a sua progenitura por um prato de lentilhas. Porque naquele momento ele estava com fome, e a única coisa que ele pensava era em saciar a sua fome, porque ele tinha uma visão mais material das coisas. Jacó, por sua vez, apesar de imperfeito, mas ele sabia dar valor às coisas espirituais. Nós percebemos isso lá em Gênesis, no capítulo 27, quando ele consegue então receber a bênção que era destinada a Esaú. Leia lá, Gênesis é uma história muito interessante, leia que você vai poder se situar melhor nesse texto que nós lemos. Porque foi a partir, se nós observarmos a história, nós veremos que Deus já havia avisado, já havia predito, está lá em Gênesis 25, a partir do no versículo 23, que duas nações surgiriam a partir de Esaú e Jacó. Esaú, então, deu origem à nação Amaleque. Jacó deu origem à nação de Israel.
Posto isso, nós vemos então no texto que exatamente essas duas nações estavam em guerra. Essas duas nações travaram uma batalha, que é o que o texto nos conta. Então nós precisamos aprender, ou há uma necessidade de nós rompermos com aquilo que nos prejudicou, com aquilo que não foi um bom testemunho no nosso passado, ou algum trauma que nós possamos ter no nosso passado. Isso significa cuidado consigo. Não podemos permitir que as escolhas que nós fizemos no nosso passado, que talvez não tenham nem sido diretamente escolhas nossas, mas que de alguma forma nos afetaram, nós não podemos permitir que essas escolhas roubem a nossa paz. Nós precisamos encará-las de maneira que nós busquemos a solução. Nós precisamos buscar resolver essas questões de uma maneira definitiva. Às vezes nós acreditamos, e talvez assim como eu, você já tenha ouvido dizer que o tempo cura muitas coisas. E às vezes nós nos prendemos nessa crença, achando que o tempo será capaz de apagar da nossa memória traumas vivenciados no nosso passado. O tempo pode até amenizar algumas questões, o tempo pode até amenizar alguns traumas, mas não pode apagá-los. Então nós precisamos buscar em Deus força e discernimento que são necessários para enfrentarmos esses traumas, para enfrentarmos essas tristezas, essas questões do nosso passado. Por mais desgastante, por mais doloroso que isso seja, o que esse processo seja, é necessário para que haja a cura. O fato ainda vai existir, mas nós saberemos ou teremos aprendido até a lembrar dele, mas sem que isso nos traga sofrimento. Nós estaremos resolvidos. Não dá para apagar o passado. O que aconteceu, aconteceu. Mas o que nós podemos fazer é impedir que essa questão do passado, que nos traz dor, que nos traz tristeza, seja algo mal resolvido e atrapalhe o nosso presente e possa até comprometer o nosso futuro. Moisés foi instruído por Deus diante da iminência de uma batalha, e esse mesmo Deus orienta a mim, orienta você, esse mesmo Deus instrui a mim, instrui a você diante das batalhas que nós temos que enfrentar. Ainda que o processo seja doloroso, mas nós temos a certeza de que o Senhor estará conosco, nos orientando, nos mostrando o caminho. Porque Ele nos criou e nós somos dele. Ele nos sustenta, Ele nos protege. Nele vivemos, por Ele nos movemos e existimos. Uma outra questão que nós aprendemos nesse texto é que o cuidado consigo passa pelo relacionamento de intimidade com o Pai. Um relacionamento íntimo com o Senhor. Moisés se relacionava com Deus de forma íntima e profunda. Por isso ele discernia a voz e a vontade de Deus. Nós vivemos num mundo em que se nós colocarmos ou se nós apresentarmos alguma dificuldade ou alguma questão que nós precisamos tomar uma decisão, certamente logo aparecerão várias vozes para nos indicar o caminho. Mas nós precisamos aprender, ou nós precisamos nos disciplinar para termos um relacionamento mais profundo com Deus, para podermos conhecer mais a Deus, para podermos reconhecer a sua voz e não confundi-la com tantas vozes que querem nos dizer o que fazer, que querem nos dizer quem nós somos. Conhecer mais a Deus significa conhecer mais a si mesmo, porque a palavra nos diz que nós fomos criados à imagem e semelhança dele. E quanto mais nós nos conhecemos, mais nós percebemos o quanto essa imagem, o quanto essa semelhança foi corrompida, o quanto nós estamos nos distanciando, o quanto a humanidade está se distanciando da imagem e da semelhança de Deus.
E essa constatação não é algo que deve nos trazer tristeza, mas é algo que nós temos que enxergar como uma oportunidade para o resgate, uma oportunidade para sermos restaurados, uma oportunidade para ajustarmos a rota das nossas vidas. Isso é conversão. Quando nós entendemos que estávamos seguindo por um caminho errado, quando nós entendemos que nós estávamos seguindo por um caminho de morte, e aí nós nos convertemos, mudamos completamente a nossa rota e seguimos pelo caminho que Deus preparou para nós. Um outro aprendizado que nós podemos tirar desse texto é que cuidar de si passa necessariamente por uma autoavaliação, uma reafirmação da identidade, uma convicção do chamado, daquilo que dá sentido à sua vida e à sua existência. Por que você está aqui? Para que você está aqui nesse mundo? Qual é a sua missão? Nós não nascemos simplesmente por nascer. Nascemos com uma missão, nascemos com um propósito. E nós que conhecemos Jesus Cristo, acreditamos que nascemos com um propósito divino. E nós temos então que nos autoavaliarmos, para que nós possamos ter a certeza de que nós estamos no lugar certo, no tempo oportuno e fazendo a vontade de Deus, ou seja, que nós estamos sendo quem nós fomos criados e chamados a ser. Quando nos falta essa convicção, nós poderemos ter aquilo que é muito conhecido como crise de identidade. Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o sentido da minha existência? Quantos de nós já não nos fizemos essas perguntas? E será que conseguimos a resposta, uma resposta que tenha preenchido as nossas dúvidas? Moisés sabia quem ele era, e Moisés sabia quem era Deus. Moisés sabia para que ele havia sido chamado. Por isso, quando ele discerniu a voz de Deus, ele a obedeceu. Por isso que lá no versículo 15 do texto que nós lemos, ele afirma: o Senhor é a minha bandeira, o Senhor é quem eu quero representar, o Senhor é o que dá sentido à minha vida. O Senhor é a quem eu levanto, é a bandeira que eu levanto para defender. É o Senhor. Saber qual é o nosso chamado nos torna bem-aventurados, mais do que felizes, pela certeza de estarmos no lugar que Deus quer, realizando o que Deus nos chamou a realizar. E o Senhor nos usa a partir das nossas características. Às vezes, nós nos comparamos com outras pessoas. Às vezes, as outras pessoas nos comparam também. Mas nós temos que entender que o Senhor quer usar a todos nós. Há um texto nos Evangelhos que diz que aquele que quiser ser o maior tem que ser o menor no reino de Deus. Porque o Evangelho de Jesus Cristo anda na contramão do mundo. E nós precisamos entender que Deus nos criou da forma que nós somos, com as características que nós temos, e Ele pode sim, Ele quer nos usar dessa forma. Deus usa a todos nós, Deus usa a todas nós. E há um propósito para a nossa existência, e há um lugar para cada um de nós. Deus nos criou assim, diferentes, para que nós pudéssemos completar, para que nós pudéssemos nos completarmos uns aos outros, para que a funcionalidade do corpo fosse perfeita. Nós precisamos potencializar as características que são positivas e nós precisamos romper com aquelas que são negativas. Moisés, diz o texto, foi para o monte, Josué foi para a frente da batalha. O que será que teria acontecido se Moisés dissesse: não, eu sou o líder, eu é quem vou para a frente da batalha, Josué, você vai para o monte orar? Quantas vezes nós não somos assim?
Queremos ocupar um lugar que não é nosso, acreditando que talvez aquele lugar seja melhor. Deus nos usa como nós somos, com as características que nós temos, com o melhor que nós temos. Josué foi para frente da batalha, porque lá as características dele seriam melhor desempenhadas. Moisés foi para o alto do monte, porque lá as características dele seriam melhor desempenhadas. Qual é o seu chamado? Quais são as suas características? Qual é a sua missão neste mundo? Autoavaliar-se te ajuda a compreender essas coisas. E não tenha medo de descobrir em si pontos negativos. Os entregue nas mãos do Senhor e confie que Ele te ajudará a fazer esse ajuste. Ele te ajudará a se livrar daquilo que é negativo, daquilo que não agrada ao coração de Deus. Um outro aprendizado que esse texto nos traz é que cuidar de si passa pela compreensão de que nós precisamos uns dos outros. Moisés foi para o alto da colina e levou consigo Arão e Hur. Reconhecer-se como um membro do corpo que deve funcionar em justa cooperação. Reconhecer os seus limites e as suas fragilidades, assumir a sua humanidade. Eu sei que você sabe, mas é sempre bom lembrar, você não é um super-homem, você não é uma super-mulher. Nós precisamos reconhecer que por mais que nós nos esforcemos, por mais que nós nos dediquemos, nós não conseguiremos dar conta de todas as coisas. Nós não conseguiremos atender às expectativas de todas as pessoas, de todos que nos servem. Nós não conseguiremos. E isso não quer dizer que nós fracassamos. Não. Isso só quer dizer que nós reconhecemos até onde podemos ir. Moisés foi até onde ele pôde. E quando seus braços já estavam cansados, os seus companheiros de empreitada o assentaram numa pedra e sustentaram os seus braços até o dia amanhecer. As mãos de Moisés precisavam estar erguidas em sinal de dependência, em sinal de rendição, em sinal de súplica, para que o povo de Deus pudesse vencer aquela batalha. Precisavam estar direcionados para aquele que poderia garantir-lhes a vitória. E ele pôde contar com Arão e Hur quando os seus braços se cansaram. Nós não precisamos caminhar sozinhos. Nós podemos contar uns com os outros. Procure, no meio em que você vive, no seu meio familiar, no seu ambiente de trabalho, na sua comunidade de fé, pessoas em que você possa confiar. Não caminhe sozinho. Sozinho você pode até chegar mais rápido, mas juntos nós podemos ir muito mais longe. Um outro, e finalmente aí, um último aprendizado que o texto nos traz é que o cuidar de si passa pelo reconhecimento das batalhas que valem a pena. Josué empreendeu as suas forças, a sua energia e as suas estratégias contra o inimigo, contra quem tentava impedir que os propósitos de Deus se cumprissem no meio do povo israelita. Saiba escolher as suas batalhas, saiba reconhecer quem são ou aonde estão os seus verdadeiros inimigos. A palavra do Senhor nos diz que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades do mundo espiritual. Saiba reconhecer quem são os seus inimigos. De repente, você vai poder, ou de repente você vai até se surpreender ao descobrir que muitas vezes o seu maior inimigo é você mesmo. Que você é quem mais se sabota. Autossabotagem. E nós fazemos isso todas as vezes que nós insistimos em rememorar um passado de dor.
todas as vezes em que nós insistimos em colocar a sujeira para baixo do tapete, em que nós não enfrentamos os nossos medos, em que nós não enfrentamos os nossos traumas, todas as vezes que nós não pedimos ajuda, todas as vezes em que nós não reconhecemos os nossos limites e nos desgastamos ao ponto de não aguentarmos mais. Nós fazemos isso, nós nos auto-sabotamos e nos tornamos os nossos maiores inimigos quando nós não buscamos a face de Deus, quando nós não buscamos a vontade de Deus, quando nós não conseguimos discernir a voz de Deus para as nossas vidas. Quando nós não fazemos uma autoavaliação e não buscamos entender qual o momento da nossa vida nós estamos vivendo e o que nós precisamos fazer para que a nossa vida esteja de acordo com os propósitos de Deus para ela. Que nessa noite, eu e você possamos nos desarmar e nos render à voz do Santo Espírito de Deus e permitirmos receber o cuidado do Pai. Eu quero te convidar aí onde você está, a fechar os teus olhos, a se colocar na presença do Senhor e a dizer para Ele aquilo que tem te trazido cansaço, a colocar diante do Senhor todas as suas lutas, todas as suas batalhas e reconhecer em que estágio você se encontra, mas reconhecer que você precisa desse cuidado, você precisa olhar para si e saber que você precisa cuidar de si para poder cuidar do outro. Você precisa receber de Deus esse cuidado, esse bálsamo restaurador, para que você possa também cuidar do outro. Você precisa ser restaurado, renovado, para seguir como homem e como mulher bem-aventurado, que nada teme a não ser a Deus. Senhor, Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Ó Pai, em nome de Cristo Jesus, nós abrimos os nossos corações nessa noite diante de Ti e clamamos, Senhor, pelo Teu cuidado. Reconhecemos, Senhor, que sozinhos nós não podemos, mas que se o Senhor estiver conosco, nós poderemos sim vencer todas as batalhas que são colocadas diante de nós. O Senhor é quem dá sentido à nossa existência. O Senhor é a razão da nossa vida. E nós queremos sim, Senhor, que todos os seus planos se cumpram em nós. Ajuda-nos, ó Pai, a ter esse discernimento de saber que precisamos aprender a cuidar de nós mesmos. Que a Ti seja toda a honra, todo louvor e toda a glória, Deus. Consagramos a Ti as nossas vidas, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Nós vamos passar agora, amados e amadas, para o momento da consagração dos elementos da ceia. E participar da ceia do Senhor é um privilégio, onde nós somos fortalecidos e nós somos relembrados o amor de Jesus Cristo, que foi revelado a nós pela cruz do Calvário. Vamos consagrar os elementos. Oremos. Toda glória seja a Ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui, diante de Tua divina majestade, o memorial que Teu Filho nos mandou celebrar, tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com Teu Filho Jesus Cristo. Conceda-nos o Espírito Santo e por Tua infinita bondade,
consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo-os segundo a instituição de teu Filho, nós sejamos participantes do seu abençoado corpo e sangue, para todo sempre. Amém. Ore comigo, meu irmão, minha irmã. Essa oração chamada oração de humilde acesso. Oremos. Misericordioso Pai, nós te imploramos humildemente que nos santifiques com teu Espírito e abençoes as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja comunhão do corpo de Cristo, e o vinho que vamos beber seja comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo nosso Senhor, a quem pertencem a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Porque recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso, e todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os elementos estão consagrados, e a mesa pertence a Jesus Cristo, e é Ele quem te convida a, nesse momento, pegar o seu pedaço de pão, pegar o seu cálice de suco, a ceiar, a celebrar e a ser fortalecido, a ser fortalecida no amor do Senhor. Coma e beba. Oremos. Obrigado, Senhor, pela chance de podermos comungar na tua mesa. Obrigado, Senhor, pelo alento que todos os dias o Senhor nos dá. Nós te agradecemos pelo fortalecimento que o Senhor nos concede e pela coragem que o Senhor tem nos dado, fazendo com que consigamos forças de onde nós não temos, porque o Senhor é a nossa força. Por isso nós, em nome de Jesus, te agradecemos por essa graça de podermos estar junto de ti. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que a igreja, ela, embora não tenha estado aberta, mas aos domingos, de 9 às 11 horas, nós estamos recebendo os dízimos, ofertas, daqueles irmãos e irmãs que eventualmente quiserem trazê-lo aqui no templo. Então a pastora, juntamente com algum irmão, alguma irmã da administração, vai estar junto aqui de você, para que ore contigo, para partilhar com você, para te ouvir e para consagrar dízimos e ofertas. Aqueles irmãos e irmãs que puderem e ainda não tem o domicílio bancário da igreja, hoje você pode fazer transferência eletrônica, você pode fazer no DOC. Pegue do seu líder de grupo pequeno, pegue do seu presidente de grupo societário, veja com o coordenadora do seu ministério, o domicílio bancário, tecle algum de nós, para que você tenha acesso a essa forma de ofertar ao Senhor. Lembramos a você que não é apenas o dinheiro, sempre lembramos a você que o que é mais importante é o comprometimento com a obra e com o reino do Senhor. O Senhor não precisa do teu dinheiro, mas o Senhor precisa do teu coração e do teu comprometimento. Esse compromisso, também relembramos, é dos membros, daqueles que congregam conosco, que estão continuamente com a gente aqui. Por fim, irmãos e irmãs, quando nós formos
separar dízimos e ofertas, também queremos lembrar daqueles irmãos e irmãs que estão enfermos, precisando, carecendo das nossas orações. Lembremos deles, irmãos e irmãs, principalmente dos idosos que têm vivido uma situação de muita dificuldade, porque estão impedidos de poderem comungar, congregar aqui no templo. Então, oremos por esses. Vamos louvar ao Senhor enquanto você separa aí o seu dízimo, a sua oferta, enquanto você faz a sua transferência. Vamos louvar ao Senhor. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, pela tua provisão sobre as nossas vidas, provisão física, provisão espiritual. Te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado para conosco. Em nome de Jesus, Pai, nesse momento em que nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós consagramos também, Senhor, as nossas vidas. E nós te pedimos, Senhor, que nós possamos entender cada dia mais que aquilo que o Senhor requer de cada um de nós é um coração quebrantado, é um coração sincero na tua presença. Pai, em nome de Jesus, abençoe esses recursos, abençoe, Senhor, as mãos que irão administrar, que sejam usados, Pai, para o crescimento do teu reino. Em nome de Jesus, nós queremos nos lembrar, Senhor, de todos aqueles que estão enfermos. De modo muito especial, queremos colocar diante de Ti os idosos da nossa igreja, Senhor. Que o Teu Santo Espírito esteja sobre eles e com eles, lhes dando, Senhor, a certeza também do Teu cuidado e da Tua provisão. Em nome de Jesus, o sustenta, Senhor, nesse tempo de distanciamento social. Que eles possam, Deus, sentir a Tua presença e que eles possam ser em Ti fortalecidos. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Que a bênção do Deus Pai Todo-Poderoso, que o amor e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo de Deus, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada um de nós. Alcance os nossos queridos e, de igual modo, alcance todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todo